Olá, trazendo um assunto aqui que é polêmico, mas eu gosto de polêmica. Já gravei alguns vídeos, recebi muitas críticas sobre esse vídeo. Normal, as pessoas têm direito de criticar, porque a verdade delas não necessariamente é minha e elas têm que expor a verdade que elas têm. A partir do momento que eu exponho a minha verdade, desculpa, obviamente, eu tenho que estar aberto a receber a verdade dos outros. Mas continuo na minha posição, porque a maioria das pessoas que me criticam coloca a ansiedade como algo, como uma doença que requer muito cuidado para tratar e que não é de fácil tratamento. Eu discordo, eu discordo. E continuo discordando, mesmo depois das críticas que eu recebi, porque não vi nenhuma que justificasse ou que me fizesse mudar de ideia. E por quê? Porque para mim a ansiedade, ela é uma patologia do ser humano causada por um vício de pensamento, de entendimento, uma falta de autoconhecimento, principalmente. Porque a ansiedade ela está o quê? Baseada na abstração, passado e futuro. Uma pessoa que consegue viver o presente, ela não tem como ser ansiosa. Pulveriza, não existe ansiedade no presente, para quem vive o presente. É impossível. A base que forma a ansiedade é passado e futuro, é abstração total. O excesso dessa ansiedade, esse medo, esse temor, quando ele se eleva muito, ele vai para o quê? Se torna pânico. Aí sim você começa a entrar em patologias mais perigosas. Porque uma crise de pânico, ela altera com muita potência o teu sistema químico, o teu sistema mental, a sua produção hormonal. Aí sim você pode incorrer em situações que requer mais cuidado. Mas a ansiedade em si, o tratamento para mim é simplesmente conscientizando essa pessoa do presente. E como é que eu conscientizo ela do presente? Autoconhecimento. Ela entendendo o que que é a ansiedade, o que que é ela estar no presente e o que decorre ela estando no presente, o processo de resolver seus problemas futuros que são. E qual o entendimento que ela tem que ter disso? O que está sob o controle dela, o que não está. Por isso que eu sempre falo para as pessoas que sofrem de ansiedade que filosofia estoica e filosofia hermética são dois antídotos perfeitos para a ansiedade. Porque essas duas filosofias trazem a pessoa para o presente. Ansiedade é uma aflição presente. Por exemplo, uma aflição presente te causa o quê? Tristeza. Ansiedade é o quê? É isso jogado no futuro. Uma tristeza futura que você quer evitar. Só que em vez de você pensar como eu resolvo aquilo que pode acontecer ou não, está me deixando aflito, ansioso, eu preciso agir hoje. Só que você tem um vício de pensamento, um vício de comportamento tão grande que você não consegue ficar no hoje. Você está sempre lá, tentando entender o que vai dar, o que vai acontecer, as consequências. Você fica preso nesse ciclo. Memórias do passado que te levam a imaginar o que vai acontecer no futuro. Você fica nessa ponte e você não consegue entender que o presente, que é agora, que você pode estar tomando atitudes e ações que mudem esse quadro futuro, você não está fazendo nada. Porque nesse momento presente você está gastando ele pensando passado e futuro, passado e futuro, passado e futuro, em crise de ansiedade. É simples, teoricamente, óbvio. O que é difícil eliminar a ansiedade? É você conseguir vir para o presente. Você vir para o presente, você tem que fazer uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, uma mudança de interpretação das coisas. E isso demanda tempo. Você não faz isso do dia para a noite. Isso demanda total interesse, total entrega em fazer essa mudança. Você tem que mudar um circuito neural, que tem uma valência enorme, por outro circuito neural, que é o que você quer, tem uma valência maior que essa. Porque para que isso vire um hábito, um comportamento expressado automaticamente, esse novo circuito que é a compreensão da ansiedade, trazer para o presente, saber que no presente você resolve o futuro, você tem que tornar ele mais forte do que o que você tem hoje, que é viver entre passado e futuro, esquecer que o presente você não está fazendo nada, você está passando tempo em ansiedade, preso numa ansiedade. O trabalho é esse. E esse trabalho não é brincadeira, é um trabalho sério, porque você tem que realmente se dedicar. Porque a tendência do teu cérebro é fazer o quê? É te convencer
a seguir o padrão que existe, que é o padrão de ansiedade. Quando você tenta fazer algo diferente, como por exemplo começar a meditar, porque meditação ela te traz para o presente, ele não aceita. Você senta para meditar, você começa a sentir dor na perna, coceira, dor na coluna, o cabelo começa a coçar, começa a dar coceira no nariz, começa a vir um monte de pensamento e você, não, você levanta, você sai. Isso é teu cérebro te fazendo retornar ao padrão anterior. Por isso que não é fácil. Mas a ansiedade, ela é simplesmente um vício de comportamento, um vício de entendimento. Isso muda, comportamentos mudam. Eu sei que com esse vídeo eu recebi mais um monte de crítica. Tudo bem. Direito de quem quer te criticar, é a verdade dele, pode criticar. Se eu estou colocando aqui o que eu penso, eu tenho que aceitar o que vem de volta. Só que todos os meus pacientes que eu tratei com ansiedade e que estavam já em crise de pânico, consegui fazer todos reverter esse processo. Principalmente usando filosofia estoica e filosofia hermética. Uma vez que a pessoa entende essas filosofias, obrigatoriamente ela tem que viver no presente. Porque nessas filosofias não cabe pensar no futuro nem no passado. Você vive o hoje. Uma analogia, uma pessoa que está ansiosa, ela está dentro de um barco à deriva, e o barco, para onde o barco soprar, ela vai. Enquanto o barco está indo na direção que o vento está tocando, ela está sofrendo para saber onde é que aquele barco vai dar. Se ela vai chegar em terra firme ou não. Então ela fica sofrendo. Em vez de vir para o presente, começar a remar para um outro lado. Então é a pessoa ansiosa, a pessoa que está dentro de um barco à deriva, deixando o vento levar para onde for. O vento é o que? É a mente dela. Os pensamentos que ela está tendo são recorrentes. Quando a pessoa começa a estudar, por exemplo, filosofia histórica e filosofia hermética, ela, é a hora que ela pega nos remos. Fala, peraí, o vento, os pensamentos estão mandando para lá. Mas eu não sei o que vai ter lá. Então eu prefiro eu dar um rumo para cá. Porque no meu entendimento aqui, eu vou conseguir achar uma saída. Eu não posso chegar lá. Porque lá é um lugar que eu não sei o que vai acontecer. Mas eu posso determinar onde eu quero chegar. E ela pega o remo e começa a remar. Aí ela começa, para que ela reme, ela tem que estar no presente. Ela não faz remada pensando no futuro, nem parada no passado. Né? Quando você tem um comportamento exercido, aquele comportamento é presente. Para que você mantenha esse comportamento, você tem que estar conectado com o presente. Você não consegue ter uma ação no futuro e nem no passado, que já foi. Qualquer ação que você tenha é no presente. Uma vez que você vem para o presente, você assume as rédeas da tua vida. Então, sim, eu tenho uma questão futura a resolver que eu não sei o que vai acontecer, mas eu não quero que aconteça isso. Então, hoje, o que eu posso exercer de comportamento para que não aconteça o que eu não quero? Esse e esse. Essas atitudes. E aí você começa a remar nessas atitudes. Você está mudando a trajetória do caminho que você vai ter lá no final. Você está assumindo as rédeas do teu dia a dia. E só o fato de você assumir as rédeas, você está no presente, como eu acabei de falar. Estando no presente, você não tem como ficar ansioso. Como é que você vai ficar ansioso se você está com a tua mente focada no teu presente? Ah, mas assim parece ser muito simples. Não, é simples, é. Óbvio que durante o dia você não vai ficar completamente em mindfulness. Mas você começa a controlar, você começa a aprender que quando você está no presente, a sua ansiedade se dissipa e você vê tudo com mais clareza, vê tudo de uma forma muito mais racional, que é certo, que é errado, para onde tem que ir, o que eu tenho que fazer. Você começa a achar possibilidades que até então você não via nenhuma. Então você começa a enxergar possibilidades. Por quê? Porque o seu córtex frontal está funcionando. É a sua área de lógica, de planejamento, de bom senso. Então, se ela está aberta, você está planejando, obviamente que você vai ter melhor resultado. Se você está usando a sua racionalidade, seu conhecimento, você obviamente está usando todas as ferramentas que você tem para evitar aquele futuro que você não quer. Então você começa a seguir um caminho que, obviamente, a possibilidade de te levar a um lugar bom, onde você quer chegar, é mil vezes maior. Então, a ansiedade, isso, é você aprender a viver o presente para que ela suma. É de um dia para o outro? Não, é um processo. É um processo. Demora quanto tempo? Depende de você. Depende do teu grau de ansiedade. Depende do que está te levando a essa ansiedade. Depende de uma série de fatores. Mas, se você consegue vir para o presente,
você não vai ter como ser ansioso. Então, para vocês que estão me ouvindo, que sofrem de ansiedade, lembrem disso. Acabar com a ansiedade é conseguir viver o presente. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Depende só da sua determinação. Quer ter ferramentas para te facilitar esse caminho? Filosofia estoica e filosofia hermética. Estude essas duas filosofias. Eu te garanto, se você estudar e levar a sério essas filosofias, você vai ter uma regressão muito grande no seu processo de ansiedade. Dentro do grupo, eu tenho um grupo gratuito, Svadhyaya, de autoconhecimento e um de estoicismo. Dentro dos meus grupos, tenho lá pessoas que podem falar para você, se um dia você entrar, podem falar para vocês como é que foi a vida delas depois que elas começaram a trabalhar com essas filosofias. Depois que elas começaram a ter essa compreensão. E não precisa ser só filosofia histórica hermética, não. Estuda a filosofia, estuda, por exemplo, o taoísmo, sabedoria taoísta. Estuda a sabedoria hindu, a escola yoga. Também te trazem para o presente. Qualquer coisa que te traga para o pensamento presente, para viver o teu presente, você está lutando contra a ansiedade com o melhor remédio que existe, que não vai te fazer mal, não vai ter contraindicação, não vai ter efeito colateral. Então, é isso. Tratar a ansiedade, o caminho para tratar a ansiedade é simples. O processo, você tem que ter determinação para que você tenha êxito. Ok? Um abraço.